Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Jesus está aqui, amém? Amém. Aleluia. Mateus capítulo 16. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo de número 18. 5 versículos da palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo aos homens, que dizem aos homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e outro um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que sou eu? E Simão Pedro respondendo-lhe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Podeis assentar, dando glória a Deus e aleluia. Louvo a Deus, irmãos, por mais uma vez ter a oportunidade de poder estar na sua casa e poder falar para os irmãos da palavra do Senhor nosso Deus. Confesso aos irmãos que a responsabilidade é grande de falar da palavra do Senhor, porque tudo aquilo que nós falamos, ensinamos, pregamos, a Bíblia diz que nós seremos um dia cobrados diante de Deus. E eu quero que você preste bem atenção na palavra do Senhor nessa noite. Talvez nunca mais você vai ouvir o Neemias pregando, mas eu quero falar para você uma coisa: o Espírito Santo de Deus vai continuar tocando ao seu coração, ministrando ao seu coração por onde quer que você passe. Que a presença do Espírito Santo possa estar com vocês, que vocês possam ser vaso nas mãos do Senhor. E nessa noite eu quero falar para vocês acerca de Jesus, o dono da igreja. A Bíblia diz que quando Jesus conversa com Pedro, por que eu li todo o texto? Para que você entendesse o texto todo, para que você entendesse e compreendesse o contexto. Então eu li todo o texto, mas eu quero pegar aqui nessa noite somente o versículo 18, porque quando Pedro responde para Jesus, Jesus vira para ele novamente e diz assim, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nos dias, irmãos, em que estamos vivendo, estão se comprando a igreja, comprando com os membros, pagando em dinheiro, e muitas pessoas chegam assim perto de alguns líderes religiosos e perguntam assim, quantos membros tem na sua igreja? Ele disse assim, lá tem uns 30, 40. Ele disse, você não quer vender para mim a sua igreja? Não, eu te compro e pague em dinheiro. Quanto que ela rende? Nós temos vivido dias, irmãos, que são assim. Mas eu tenho, irmãos, por mim, e creio na palavra do Senhor Jesus, para me comprar, irmãos, tem que nascer de uma virgem, tem que ser santo. Para me comprar, tem que ser pendurado no madeiro, tem que ressuscitar ao terceiro dia. Para me comprar, irmãos, tem que enviar a promessa do Consolador e prometer para mim que um dia vai voltar para buscar-me, para morar no céu. Porque nós não somos vendidos para o homem, nós fomos comprados com preço de sangue. E a palavra do Senhor diz que nós somos propriedade, templo, morada, habitação do Espírito Santo, e nós fomos comprados por Jesus. Aleluia. Nós somos comprados por Jesus. Jesus, irmãos, é o dono da igreja. Jesus é o dono da igreja. Irmão Giovanni, Jesus é o dono da igreja. Irmão Cledmilson, Jesus é o dono da igreja. Irmãos, se a nossa fé estivesse baseada em Pedro, Pedro um dia morreu e foi para a sepultura. Se a nossa fé estivesse baseada em Maria, apesar de ser uma santa serva de Deus, mas um dia chegou o fim dela. Se a nossa fé estivesse baseada nos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, do Gunnar Wig e Daniel Berg, um dia eles partiram para a eternidade. Mas a nossa fé, irmão, está fundada em Jesus de Nazaré, aquele que um dia deu a sua vida para comprar um povo. A nossa fé não está, irmãos, fundada em homem algum, a não ser naquele que um dia estendeu as suas mãos, estendeu os seus braços e morreu numa cruz no madeiro para nos dar o direito da redenção eterna. A palavra do Senhor diz, irmãos, que o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele começou a escolher os seus discípulos ao fundar a sua igreja.
e ele sai andando e passa por um lugar, passa por outro. Ele escolhe Mateus, ele escolhe Levi, ele escolhe a João, ele escolhe a Pedro. Mais à frente ele escolhe Felipe, ele escolhe a Barnabé e vai escolhendo aos outros. E mais para frente ele vai escolhendo, escolhe a Paulo e vai escolhendo pessoas, homens a quem ele chamou para fazer a sua obra. O Senhor Jesus, irmãos, escolheu um povo. Ali o Senhor estava começando a sua igreja. Ali o Senhor Jesus estava começando a dar fundamento na sua igreja. Mas um dia, para essa igreja ter, irmãos, o sustentáculo, a Bíblia diz que Jesus um dia, depois de comprar ou de escolher os seus, a Bíblia diz que Jesus tinha que comprar eles. E o Senhor Jesus foi no madeiro e nos comprou, irmãos Juarez, com preço de sangue. O Senhor nos comprou para si, irmãos. Depois de Jesus escolher-nos, Ele nos comprou. E quando nós estávamos comprados, Ele disse assim: olha, eu vou provar para o mundo inteiro que eu comprei um povo, que eu separei um povo. Eu vou mandar para estar no meio deles o Santo Consolador. Irmãos, aonde o Espírito Santo de Deus habita, é a igreja do Senhor poderosa na terra. Aonde o Espírito Santo de Deus está, irmãos, e ali está a marca que Jesus um dia mandou. É a igreja dele, é aonde ele manda, aonde ele faz, aonde ele age, aonde ele cura, aonde ele salva, aonde ele batiza com o Espírito Santo, aonde ele cura os enfermos, aonde ele levanta os paralíticos, aonde os mortos são ressuscitados. Essa é a igreja verdadeira que um dia vai morar no céu. Aleluia. Jesus nos escolheu. Jesus nos escolheu. Nós não somos um qualquer povo. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus, depois que Ele escolheu, depois que Ele nos separou, a Bíblia diz que Jesus sofreu pela sua igreja. Tem muita gente, irmão Ronaldo, que diz que é dono da igreja, mas ele nunca sofreu pela igreja. Jesus sofreu por nós. Ele não precisava passar o que Ele passou por nós. Ele podia muito bem ter chegado aqui na terra, olhado assim: eu não vou morrer por causa desse bando de gente folgado, eu vou embora para o céu. Não deixava de ser o Filho de Deus, irmãos. Ele podia estar à destra de Deus e não precisava ter morrido por nós. Mas a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecou, eu analiso essa palavra, irmãos, e encho o meu coração. Por que Deus não destruiu o ser humano? Porque Deus, quando fez o ser humano, Ele olhou para ele e amou ele de uma forma tão grande que Ele não teve coragem de destruir o primeiro casal, que Ele disse assim: eu fiz com tanto amor, eu fiz com tanta vontade, que eu vou enviar o meu único filho para dar o direito a eles de ter a redenção, de ter a vida novamente, a comunhão comigo novamente. Foi por isso que o Senhor Jesus não destruiu a humanidade, ou não destruiu o primeiro casal, porque Ele fez com amor. O Senhor nos amou. A Bíblia diz que Jesus sofreu. A palavra diz que o Senhor Jesus morreu por nós. A Bíblia diz que Ele ressuscitou por nós. No livro de Romanos, capítulo número 4, outro versículo diz assim: porque Ele morreu para que nós tivéssemos direito de vida eterna, mas Ele ressuscitou para justificar-nos diante do Pai. E todas as vezes que nós erramos, que nós falhamos, nós viramos para Deus e diz assim: Deus nos perdoa. O filho levanta do trono como advogado e diz assim: Pai, o meu sangue ainda vale por ele, perdoa ele. O Senhor Jesus nos comprou, irmãos. Ele não comprou-nos com prata nem com ouro, mas Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Aleluia. Porque a igreja tem subsistido, irmãos, até os dias atuais. Passaram-se mais de 2000 anos. Tantas instituições já se acabaram, tantos movimentos já se acabaram. E por que a igreja ainda, irmão Jesus, permanece de pé? Porque quem comprou ela foi Jesus, irmãos. Um certo dia, aleluia, um certo dia, os discípulos de Jesus estavam sendo interrogados acerca de um homem que eles tinham curado no nome de Jesus. E eles viram os sacerdotes daquela época, os escribas, e os homens daquela época perguntaram assim para ele: escuta, no nome de quem que vocês fizeram isso? Por que vocês fizeram isso? E Pedro e João olham para aqueles homens e dizem assim: por que vocês estão tanto espalhados, espantados, olhando para nós, como se fosse pelo nosso próprio poder nós tivéssemos feito esse milagre para com este homem? E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 5,
Ele disse assim: olha, para que todos vocês saibam, foi aquele que vocês mataram, foi aquele que vocês um dia condenaram. É no nome desse que nós ressuscitamos, que nós curamos esse enfermo que estava na Porta Formosa, e ele está aqui hoje com vida e com saúde na presença de vocês. É no nome de Jesus, aquele um dia vocês deram um malfeitor no lugar dele. É no nome daquele que um dia o Deus Pai no elegeu e mandou para que viesse na terra. É no nome dele que Deus constituiu como pedra de esquina. E o apóstolo Pedro, ao escrever a sua carta, ele disse assim: ei, essa pedra ninguém pode com ela, foi colocada na esquina. Todos quanto bater contra ela vai ser esmagada, e todo quanto aquele ele cair sobre ela será reduzido a pó. Irmãos, não existe um homem que pode se levantar contra o poder do nosso Jesus que possa permanecer de pé. Por isso, irmãos, que a igreja tem prevalecido, por isso que a igreja tem andado, por isso que a igreja cada dia está de cabeça erguida, porque a pedra de esquina é Jesus de Nazaré. Ninguém pode com ela, é porque ela foi posta por Deus, o edificador da terra, o edificador da igreja, o edificador de um povo. Ele pôs e disse assim: todos aqueles que tocar nela será espedaçado, e todo aquele a qual ela cair será reduzido a pó. Irmãos, é o nosso Deus que está no céu, é aquele que nos comprou, ele é que é o dono da igreja. Não aceita alguém dizer para você assim: olha, vocês é um povinho qualquer, mais um número de gente que se reúne no lugar para falar alguma coisa. Irmãos, nós somos servos de Deus, nós somos igreja de Jesus. Nós somos igreja de Jesus, nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos o povo, irmãos, com maior direito na face da terra. O povo que tem direito de chegar a expulsar os demônios, o povo que tem direito de chegar a curar os enfermos, o povo que tem direito de chegar e abençoar e a bênção de Deus repousar, o povo que tem direito, irmão, de chegar aonde chegar os espíritos malignos têm que bater em retirada, porque nós somos propriedade do Senhor, nós somos a igreja do Deus vivo. E a palavra do Senhor diz que não é um Deus morto, irmão Juarez, é um Deus vivo, porque a própria palavra diz que ele morreu, ficou 3 dias lá no sepulcro, mas a Bíblia diz que pelo seu próprio poder ele ressuscitou, porque as cadeias da morte não pôde deter, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Tem muitas igrejas que se diz igreja de Jesus, mas não é igreja de Jesus. Como a igreja do livro de Apocalipse, capítulo número 3 e versículo de número 20. A igreja em que Jesus estava do lado de fora dela não era a igreja de Jesus. Irmãos, nos dizem que nós temos andado, nos dizem que nós temos vivido. Irmão Lindomar, existem muitas igrejas que não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, irmãos, é conhecida. A igreja de Jesus é diferente. O povo que Jesus comprou é santo. O povo que Jesus comprou é separado. O povo que Jesus comprou, irmãos, o diabo não pode tocar porque tem a marca de Jesus na vida dele. O povo que Jesus elegeu, que Jesus foi lá na cruz e nos deu o direito da salvação. O povo, a igreja que Jesus separou, é uma igreja diferente. Existem muitas igrejas que estão dizendo que é a igreja de Jesus, mas não tem Jesus no meio dela. Jesus está do lado de fora dela dizendo assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta entrarei, e cearei com ele e ele comigo. Jesus estava do lado de fora daquela igreja batendo na porta dela, e Jesus, irmãos, está batendo na porta de muita igreja onde Jesus já foi colocado para fora, mas Jesus ainda continua, irmão, sendo dono da nossa vida. Jesus continua sendo o nosso dono. Jesus continua sendo o Senhor da nossa vida. Jesus continua sendo o Senhor da igreja. Uma igreja sofrida, uma igreja, irmãos, que passa por dificuldade, por lutas e tribulações, mas nós temos uma esperança. Mas não é só uma esperança. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que é uma viva esperança, uma esperança que não morre, irmãos, uma esperança que nós não fomos fundados sobre qualquer um, e muitos estão andando por aí, e muitos já estão se naufragado, porque não é a igreja de Jesus. Mas a igreja de Jesus, irmãos, vai permanecer fiel até o fim. A igreja de Jesus, irmãos, vai permanecer inabalável até o fim. A igreja de Jesus, irmãos, vai permanecer de pé até o fim, com a cabeça erguida até o fim. A igreja de Jesus, irmãos, não há nada que possa deter ela, porque Jesus está no meio dela. Jesus está no meio dela. Jesus, quando disse para Pedro assim: Pedro,
Tu és uma pequena pedra. Mas eu soube essa palavra, Pedro, que você acabou de falar, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Sob essa palavra, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nem prevalecerão contra ela. Irmãos, o tempo tem se passado. Nossos irmãos, como se foi falado, foi feita a festa dos adolescentes aqui nessa noite. Nossos irmãos foram mortos no passado. A igreja foi perseguida. Uns iam para as covas dos leões, outros iam para a fornalha, outros iam para as arenas para ser devorados pelas feras, outros eram arrastados pelas ruas de Jerusalém ou para os outros lugares, outros tinham o seu pescoço cortado assim como de Tiago, outros eram crucificados até mesmo de cabeça para baixo, outros eram colocados numa ilha e lá era ficado lá até morrer, porque era perseguida a igreja de Jesus. Mas a igreja de Jesus nunca parou. A igreja de Jesus nunca parou, irmãos. A igreja de Jesus nunca deixou de ser igreja. Por mais de 2000 anos a igreja continua viva. A igreja continua viva, irmãos, e vai continuar viva, sabe até que dia, irmãos? Até o dia do arrebatamento. Quando eu vejo, irmãos, os anúncios dos noticiários, aonde Israel tem bombas, aonde Estados Unidos tem bomba, outros países têm não sei bombas, e uns dizem assim, olha, essas bombas têm capacidade de destruir o mundo inteiro, irmãos. Pode mandar destruir, não vai destruir nunca. Enquanto a igreja estiver aqui, irmãos, tem que cumprir a palavra do Senhor. Enquanto a igreja estiver aqui, irmãos, vai haver arrebatamento. A palavra do Senhor assim diz. Vai haver, irmãos, um povo que Jesus vai voltar para buscar ele. E eu quero que vocês estejam, irmãos, incluídos no meio desse povo. Eu quero que você faça parte desse povo, porque um dia eu quero ver você nas mansões celestiais. Muitos deixou de ser igreja, irmãos. Muitos deixou de ser igreja, mas eu quero dizer para você, não deixe de ser igreja de Jesus. Não deixe de ser igreja de Jesus, irmão Jorge. Malena, não deixe de ser igreja de Jesus. Fica firme com Jesus até o fim. Fica firme com ele até o fim. Ele tem um compromisso com a sua igreja, irmãos. Aleluia. Ele tem um compromisso com a sua igreja, irmãos. Ele disse um dia na sua palavra assim, olha, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vai passar os céus e vai passar a terra, mas a palavra do Senhor Jesus não vai de passar. Ele tem compromisso com a sua igreja. Não deixe de ser igreja, irmão. Não deixe de ser a noiva do Cordeiro. Se esse mundo tentar manchar a sua veste, você põe ela de novo no sangue de Jesus. Se esse mundo tentar manchar a sua vida, põe ela no sangue de Jesus novamente, porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer. Muitos se levantaram, irmãos. Muitas dificuldades já tivemos contra a igreja. Quantas vezes, quando criança, irmãos, quantas vezes me lembro, congregando debaixo das igrejinhas de telha, e as pessoas choviam de pedra na igreja. Quantas vezes, irmãos, a igreja foi perseguida. Quantas vezes disseram que nós não íamos cultuar o Senhor naquela praça, ou fazer aquele culto, irmãos. A igreja permanece de pé, porque é a igreja de Jesus. Nem que seja, irmãos, que nós tenhamos que pagar com a nossa própria vida, irmãos. Vamos ser fiel até o fim. A igreja é de Jesus, irmãos. Nós precisamos continuar sendo igreja. Aonde que nós for o nosso trabalho, continua sendo igreja. Continua sendo, irmãos, a noiva do Cordeiro. Continua na mesma fé, na mesma esperança, no mesmo ânimo, no mesmo afinco. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E se você deixar de ser igreja, eu tenho uma péssima notícia para você. Jesus não vai te conhecer. Vai voltar para buscar o seu
povo e não vai achar você. Mas se você continuar como igreja, Jesus vai voltar para buscar, para nos tirar deste mundo. Mas nós precisamos continuar marchando firme. Nós somos a igreja de Jesus, nós somos o povo de Jesus, nós somos o povo que Jesus comprou, nós somos o povo que Jesus elegeu. Nós não fomos comprados nem com prata nem com ouro, mas nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus. E eu quero dizer para você, Jesus tem pressa de buscar a sua igreja. Se prepara, irmãos, fica ajeitado, fica no jeito. Jesus vai voltar para buscar o seu povo. E eu estou orando, Jesus, ora vem Jesus, ora vem para buscar a sua igreja. O mundo em que nós estamos vivendo, tem dia que está muito frio, tem dia que está muito quente, tem dia que tem vento, tem dia que tem tempestade. Irmãos, eu quero dizer, o mundo já não está aguentando, a natureza já não está aguentando, a terra já não está aguentando mais. Irmãos, esse mundo ainda não se acabou, porque ainda existe aqui o povo chamado igreja. Mas o povo de Jesus vai subir, o povo de Jesus vai subir, a igreja de Jesus vai para as mansões celestiais. Espera firme, Jesus vai voltar. Espera com confiança, Jesus vai voltar. Essa semana, a esposa do meu patrão falou comigo assim: Neemias, eu não sei, eu acho que Deus não está satisfeito com nós. É tanto terremoto, é tanta chuva, é tanto desastre. Irmãos, quando aquela mulher falou isso comigo, incrédula, eu lembrei de uma palavra na hora, irmão Juarez. Quando os discípulos ou o povo disse assim: Jesus, manda os seus discípulos calar a boca, está perturbando nós. Ele disse assim: eu não posso, porque se eles calar, até as pedras clamarão. O mar está clamando, os ventos estão clamando, e o mundo está escutando, irmãos. O mundo está escutando. Nós somos igreja de Jesus. Vamos continuar, irmãos, clamando. Vamos continuar fazendo a diferença, irmãos, neste mundo. Vamos continuar sendo igreja de Jesus, irmãos. A palavra igreja significa separado para fora, que não está contaminado, que não está misturado, irmãos. Jesus conhece os seus e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus nos conhece por dentro e por fora, irmãos. Ele sabe quem é igreja, Ele sabe quem é dele. Ele conhece-nos por dentro e por fora. E nós somos dele. O apóstolo Pedro escreveu assim: vós sois a nação santa, o povo escolhido. Nós somos, irmãos, a nação de Jesus. Nós somos o povo escolhido. Nós somos o povo escolhido. E Jesus vai buscar um povo escolhido, um povo especial e um povo de boas obras. E o meu tempo já venceu. E eu quero orar com você. Irmãos, não adianta brincar de ser igreja e Jesus voltar e ficar. É perca de tempo, irmãos. Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Não brinca de ser crente. Não brinca de vir na igreja. Irmão, só vir na igreja bater cartão não te dá o direito de ser igreja. Não te dá. Eu, como pastor, eu não posso tirar o nome do Giovanni do rol de membro, só porque ele não vem, só porque está aqui todo dia na igreja. Mas Jesus conhece ele por dentro. Ele está aqui todo dia, é membro da igreja. Eu estou aqui todo dia, eu sou membro da igreja. Irmãos, isso não nos dá o direito. Nós precisamos estar aqui, mas nós precisamos continuar sendo igreja. Nós precisamos continuar sendo igreja. Jesus nos conhece, irmãos. O Senhor Deus nos conhece por dentro e por fora. E nós precisamos continuar sendo igreja. Igreja. Aonde você for, irmão, seja a igreja de Jesus. Se pegar você, algum dia, irmão Rafael, se pegar o Senhor, levar o Senhor lá para a África, ou lá para Cuba, ou para outro país muito distante, continua sendo igreja. Continua sendo igreja, irmãos. Jesus não tem compromisso com nenhum outro povo a não ser com a sua igreja. Nós vivemos no tempo, irmão, da igreja. O tempo em que Jesus tem uma responsabilidade total com a igreja. E Ele prometeu de vir buscar a igreja. Ele não disse que vai buscar um povinho, não. Ele disse assim: eu vou buscar a minha igreja. E nós precisamos ser igreja. Vamos colocar de pé? Nos dias em que nós vivemos, muitas pessoas têm desanimado, irmãos, na caminhada espiritual.
Uns pelas dificuldades da vida, outros porque já cansaram de esperar Jesus. Irmãos, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Eu posso perder, irmão Juarez, eu posso viver 100 anos e perder a minha memória de quem é um, quem é outro, mas eu não posso perder, irmãos, a esperança de Jesus vai voltar. Eu não posso perder. Nós estávamos hoje à tarde no encontro com os jovens, lá na casa do irmão André, e nós estávamos falando sobre isso. Tem muita gente que já não quer estar mais com Deus, irmãos. Quando você fala de morte, quando você fala de arrebatamento, quando você fala de alguma coisa, ele fica com medo, ele treme, irmãos. O céu, nós precisamos almejar o céu. Nós precisamos almejar o céu, irmãos. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar para buscar o seu povo. E nós precisamos estar animados. A nossa fé não pode se desfalecer. Nós precisamos ser mais animados ainda. Se antes nós éramos animados, se ontem nós estávamos bem, irmãos, amanhã nós vamos estar mais animados, com mais fé e com mais esperança. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Amém. Glória a Deus. Eu acredito, irmãos, que eu vou participar, irmã, do arrebatamento. Eu não acredito, irmãos, que esse mundo aguenta mais. Não aguenta, irmãos. As coisas do jeito que está indo, as coisas estão difíceis, irmãos. Eu estou esperando Jesus muito em breve, irmãos. Muito em breve. Que você esteja também esperando Jesus muito em breve. Se você já não está tendo mais força de caminhar, eu quero orar por você. Às vezes, irmãos, com as dificuldades do dia a dia, às vezes ontem, nós éramos tão crentes, nós orávamos, nós jejuávamos, nós buscávamos o Senhor, e nós esquecemos disso, irmãos. Eu quero te dar um conselho. Fica firme com Jesus. Fica nos pés de Jesus, irmãos. Nos pés de Jesus nós temos tudo. Se você perdeu, às vezes a esperança, perdeu a confiança, eu quero dizer uma coisa: volta para os pés de Jesus. Se lança nos pés dele e fala: Jesus, eu quero esquecer tudo, eu quero começar tudo de novo se for preciso. Mas esteja nos pés de Jesus. Ele sabe, irmãos, Ele conhece o nosso coração. Não adianta. Não adianta. Eu venho aqui na igreja, os irmãos, paletó, gravata, sapato bonito, cabelinho cortadinho bonito. Irmãos, isso não engana Jesus, irmãos. Não engana Jesus. O Senhor Jesus nos conhece. Ele sabe dentro do nosso coração. Ele sabe todas as nossas intenções. Continua igreja. Continua igreja. Amém? Jesus vai voltar para buscar o seu povo. E eu quero orar por você. Eu não sei se você quer vir aqui na frente. Eu tenho 1 minuto para nós orarmos. Aleluia. Aleluia. Na caminhada, talvez você perdeu tanta coisa. Talvez você pode dizer assim: não, depois que eu vim para os Estados Unidos eu só ganhei. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de espiritual. Às vezes nós ganhamos muito material e o espiritual perde. Não prega mais, não canta mais, não ora mais, não jejuma mais. E estou indo para o céu. Estou só degredindo na vida espiritual e estou indo para o céu. Irmão, será que nós estamos indo para o céu? Será que estamos? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu tenho, Deus, falado aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e nada mais. O Senhor sabe, Deus, o que a tua igreja precisa, o que nós precisamos. O Senhor falou, Deus, um dia na tua palavra, que as portas do inferno, Deus, não iam prevalecer contra a sua igreja. Nós temos enfrentado, Deus, dias difíceis, dias de dificuldade. Dias, ó Deus, de frieza espiritual tão grande, ó Deus, do nosso meio. Mas eu quero pedir ao Senhor, acende, ó Deus, uma chama viva no nosso coração. Meu Senhor, ajuda, para que a cada dia das nossas vidas nós possamos ser a igreja que o Senhor comprou. Meu Senhor, nos ajude, que a cada dia nós possamos seguir os seus passos, andar como o Senhor andou,
fazer a tua obra, Deus, e sempre estar, ó Deus, com os nossos ouvidos atentos, com os nossos ouvidos, nossos olhos, ó Deus, fixos no Senhor, com o nosso coração, ó Deus, voltado para o Senhor, e que nós possamos a cada dia, ó Deus, estar, ó Deus, firme, não no meio da tua igreja, mas sendo a igreja verdadeira do Senhor. Nos livra, ó Deus, de sermos enganados, de nos enganarmos a nós mesmos, mas que o teu Espírito Santo possa despertar as nossas vidas a cada instante, para que naquele dia glorioso, Jesus, que eu creio que não está longe, aonde a trombeta do Senhor tocar, ó Deus, e soar para buscar o teu povo, nós possamos estar, ó Deus, com os nossos ouvidos afinados para ouvir o soar da trombeta, ouvir o Senhor nos chamar, ó Deus, ao encontro do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, continua com a tua igreja neste lugar, continua com o teu povo neste lugar, continua dando força à tua igreja, continua, Deus, sustentando o teu povo, continua ajudando a tua igreja, para que os teus filhos possam ganhar almas para o teu reino neste lugar. Pode fazer, ó Deus, a tua obra neste lugar enquanto o Senhor assim quiser, enquanto, ó Deus, o Senhor não voltar, que o Senhor possa, ó Deus, estar mantendo o teu povo neste lugar e guardando o teu povo. Continua conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos.